Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos agora o módulo 6, cujo título é A França Pré-Revolucionária, matéria do 8º ano. Vamos lá pessoal. A crise financeira e a Grande Fome. O envolvimento da França em duas guerras aumentou significativamente os gastos financeiros. A primeira guerra foi a Guerra dos 7 Anos, com a Inglaterra, e depois a participação francesa no processo de independência das 13 colônias, também contra a Inglaterra. Além da crise financeira, havia outro grave problema no país, a fome. Um período marcado por condições climáticas desfavoráveis resultou em mais colheitas e em uma profunda crise de abastecimento de alimentos. O governante francês dessa época era o rei Luís XVI. Podemos ver nessa pintura de 1817, intitulada Luís XVI, distribuindo esmolas aos pobres de Versalhes durante o inverno de 1788. Apesar da pintura ter sido feita em favor do rei anos depois de sua morte, no final do século XVIII, o rei, na época da crise, foi culpado pelos problemas que a França passava. Crise do Antigo Regime. A sociedade francesa, antes da Revolução, era uma sociedade estratificada em ordens ou Estado. No primeiro estado estava o clero, no caso francês, os membros da Igreja Católica. No segundo estado estava a nobreza, grupo social associado em graus variáveis à riqueza, poder, prestígio e ao pertencimento a uma família ilustre. No terceiro estado estavam todos aqueles que não pertenciam nem ao primeiro nem ao segundo estado, desde o burguês rico ao operário, pequeno comerciante, camponês e etc. Acima de todos estava o rei absolutista Luís XVI. Podemos ver agora alguns desenhos produzidos na França durante a crise do Antigo Regime. Na primeira imagem, no canto superior à esquerda, podemos ver duas pessoas em cima de uma pedra e uma outra pessoa embaixo da pedra. A pessoa da esquerda representa o clero, a pessoa da direita a nobreza, enquanto a pedra representa os gastos franceses que recaíam sobre o terceiro estado, representado pelo homem embaixo da pedra. Na segunda imagem, ao lado, representa o terceiro estado carregando o primeiro e o segundo, dando a ideia que quem sustentava a França era o terceiro estado. Na imagem da parte inferior à esquerda está o que os franceses do terceiro estado esperavam para resolver a crise, que os três estados cooperassem juntos. Na imagem ao lado, mostra o terceiro estado se libertando de suas correntes e despertando de suas condições inferiores. Para tentar resolver a crise, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Era uma reunião com representantes dos três estados. Na Assembleia seria discutida a reforma tributária. No entanto, o primeiro e o segundo estado estavam mais empenhados em defender os seus privilégios do que encontrar uma solução para a crise financeira. Além disso, o voto na Assembleia era por estado e não individual, ou seja, apesar do terceiro estado ser maioria, não conseguia aprovar nada, pois o primeiro e o segundo estado sempre votavam unidos em torno da manutenção dos seus interesses. Influenciados pelas ideias iluministas, o terceiro estado resolve então se separar da Assembleia dos Estados Gerais e criam a Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de formar uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis para a França. O episódio ficou conhecido como Juramento do Jogo de Pela, no dia 20 de junho de 1789,
pois a sala ocupada pelos representantes do terceiro estado era uma sala usada para jogar pela, uma espécie de jogo de tênis da época. E assim começa a Revolução Francesa. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um módulo. Então fica aí os exercícios do módulo 6 para serem feitos. As páginas 225, 226, 227 e 228. Bons estudos!